Com alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos telespectadores e telespectadoras mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. No próximo domingo, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festa do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo disse: é necessário que eu volte para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vocês o Espírito da verdade, o Espírito Paráclito, o Espírito do amor, o Espírito da luz, o Espírito do consolo. E Cristo então se despediu dos apóstolos, voltou para o Pai e em seguida desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora e uma multidão de pessoas. Foi num domingo pelas 9 horas. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia Sagrada, você encontrará em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e seguintes, onde fala da vinda do Divino Espírito Santo. Vamos ler apenas um pequeno trecho, para você, mas você poderá ler na sua Bíblia. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a vinda do Divino Espírito Santo. Dia de Pentecostes. Por que Pentecostes? Essa palavra Pentecostes vem do grego penta, que quer dizer 50, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus provou e comprovou a todas e todos, e também a nós hoje, que Ele realmente é o Filho de Deus. Se você interrogar um parente seu médico, um vizinho seu médico, ou uma médica, seja quem for, diga-me o nome de uma pessoa que reviveu, que ficou viva depois de realmente ter morrido com o seu próprio poder. Lázaro, filho da viúva de Naim e tantos outros, mas ali foi Jesus que os reviveu. Ou santas e santos, no decorrer dos séculos, fizeram, não pelo poder deles, pela graça deles. Eles foram apenas instrumentos na mão de Deus, ou de Jesus Cristo. Mas ali não foi a pessoa, o único que ressuscitou com seu próprio poder, Cristo Jesus. E agora Ele enviou o Divino Espírito Santo sobre todos os apóstolos. Isso faz 1987 anos. Como é que eu cheguei a esse resultado? Você também poderá. Você é matemático, é só deduzir 33, a idade de Cristo Jesus, com a sua morte, deduzindo de 2020, você chegará a 1987. Mas vamos então ler aqui o início, ao menos, da vinda do Divino Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo em Jerusalém. Os apóstolos, Nossa Senhora e a multidão, os seguidores de Cristo estavam lá reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus e das pessoas que haviam matado Jesus.
E Jesus disse para eles, se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Quantas pessoas que hoje em dia, migrantes, fugindo, ou pessoas fugindo de lá e para cá, para lá e para cá, porque ninguém quer ser morto. Bem, aqui então, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, um barulho, como se soprasse um vento impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam eles sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então ali em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo da terra. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. E então aí vem, estava ali reunidos, nos diz aqui, mais ou menos, aqui a Bíblia cita 17 pessoas de 17 nações diferentes, mas aqui nós ouvimos de todas as nações. E bem, estava, por quê? Porque era uma festa, a grandiosa festa, estavam celebrando ali a festa da Páscoa. Então o Espírito Santo ali desce e todos agora São Pedro faz uma homilia, um sermão, onde mais de 3.000 pessoas pedem o batismo, que aderem a Cristo Jesus. E vamos então agora, nesse momento, fazer uma oração ao Divino Espírito Santo. E lembre-se, nós estamos agora na novena, 9 noites ou 9 dias de preparação para esta festa da vinda do Divino Espírito Santo. É claro, por causa da pandemia, não pode haver essa festa grandiosa e em tantas igrejas de Santa Catarina, do Brasil, especialmente no litoral, a festa do Divino Espírito Santo com o cortejo imperial, que lá desde 1296 vem lá de Alenquer, lá de Portugal, essa festa maravilhosa, e o Espírito Santo que uniu o Pai e o Filho, que estavam, cada um deles era imperador de uma nação e tal, estavam para entrar em guerra. Foi então que a rainha Isabel, ela faz uma promessa ao Divino Espírito Santo, e se o esposo dela e o filho se unissem e não houvesse guerra, não houvesse derramamento de sangue, ela faria o cortejo com todas as pessoas do palácio, as crianças e tal, e depositaria a sua coroa de rainha e o cetro de rei sobre o altar. E na coroa ela colocou o símbolo do Espírito Divino, uma pomba branca, símbolo da paz. Rezemos nesse: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aquele canto bem simples, tão bonito. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar nossa igreja, vem iluminar os cientistas, vem iluminar os médicos, vem iluminar os enfermeiros, vem iluminar nossa juventude, vem iluminar. Então peçamos, cada um de nós precisa também das luzes do Divino Espírito Santo. E quanto é importante a oração. E o Papa pede exatamente, não somente no mês de maio, mas procuremos em família rezar sempre o terço. O terço é essa devoção tão bonita em louvor a Nossa Senhora. Nas aparições sempre Nossa Senhora, seja Nossa Senhora de Caravaggio, seja Nossa Senhora de Salete, seja Nossa Senhora de Czestochowa, seja Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Medjugorje. Eu podia citando aqui tantas outras aparições, sempre Nossas Senhoras, as Nossas Senhoras nas aparições, pede uma grande devoção nossa à Sagrada Eucaristia, o próprio Cristo Jesus, e a reza do terço, e a vivência da fraternidade, da caridade. Quantas pessoas agora na pandemia despertaram, ressuscitaram, por assim dizer, que deverão olhar um pouco para os seus semelhantes. O que é que adianta amontoar dinheiro, dinheiro, dinheiro? Fortuna e fortuna, daqui a pouco infarto fulminante e pronto, e ali a riqueza. É como dizia a filha, um depoimento da filha desse diretor-geral do Banco Santander, diretor-geral lá em Lisboa. E ele também, infelizmente, foi atingido pelo coronavírus. E, apesar de toda a sua riqueza, veio a falecer. E o que é que a filha disse? O depoimento da filha: o pai, a nossa família, uma fortuna, milhões e milhões, e pronto. E o pai, meu pai morreu sufocado, nem sequer teve ali um respirador, porque quantas pessoas que morreram devido à falta de respirador. Aliás, é uma sacanagem, é uma falta de consciência, esses ladrões sem vergonhas, que não precisariam roubar e nunca deveriam roubar. E em quantos países, em quantos lugares, estados e cidades do Brasil, agora processos e mais processos, e onde é que estão os respiradores? E quantas pessoas morrendo devido à falta de respiradores, infelizmente. Que injustiça, que sacanagem. E como dizia essa filha desse diretor do banco, e o dinheiro, a fortuna está por aí tal,
E quantos que morrem e a família vivia bem unida e agora no distribuir da herança, briga, desunião e até morte, infelizmente. Talvez você diga, eu também, mas pare, Pedro, por que o senhor fala nesse assunto? Esse meu programa não é somente para falar em religião, de modo algum. Uma verdadeira roubalheira, e essas pessoas têm que devolver o dinheiro. Isso que é importante. E pior de tudo, que quantos respiradores destes não chegaram, estão a caminho ou foram trocados. Bem, então o Papa pede que rezemos. Aliás, se você abrir a Bíblia Sagrada, você encontrará muitas passagens onde, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o que é que Cristo Jesus diz? Sede sempre alegres na vida de vocês. E orai sem cessar, orai sempre. Quantos depoimentos bonitos agora de pessoas que se recuperaram desta pandemia, e o que é que eles dizem? Lá na UTI não tinha ninguém para conversar, ninguém para visitar a gente, porque ninguém pode nem sequer ir lá para a sepultura, como nós acompanhamos, centenas e centenas morrendo diariamente. E também porque a pessoa tem que cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde. Vai lá para no enterro deste, pronto, é contagiado por diversos. Eu soube de uma cidade onde uma pessoa que viajou para o estrangeiro e chegando na cidade num final de semana, então um parente, uma criancinha, parente desta pessoa que chegou de viagem, então foi realizado um batizado e ele também foi para o batizado, o almoço do batizado. E quanto me consta, parece que isso já faz mais de um mês que isso aconteceu. E naquela cidade foi um dos primeiros casos, 17 ou 19 pessoas ali foram contagiadas por esta pessoa. Então, as pessoas devem também, infelizmente, com muita tristeza, faça a oração. Aqui diz Cristo, orai sem cessar. E ainda também, noutra passagem, em tudo dai graças a Deus, lemos também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e ainda em São Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde Cristo diz, orai, rezai uns pelos outros. Quantas pessoas que agora saindo da UTI, recuperados, agradece os parentes, agradece os sacerdotes. Aliás, ontem, se bem me lembro, foi ontem, eu acompanhando uma missa, celebrando a missa Aparecida, não presente ali, mas celebrando, e também então citavam, vamos também rezar pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, em falar em Supremo Tribunal Federal, já cumprimentei no meu programa da Guarujá, às 6:30 da manhã, na semana passada, mas cumprimento aqui também ao grande amigo da gente e muito religioso, o Dr. Jorge Mussi.
elevado para vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. E irmão do doutor, médico cardiologista, muito conhecido meu, doutor José Mussi. Então, doutor Jorge Mussi foi desembargador aqui em Florianópolis, depois presidente do Tribunal de Justiça, também presidente do Tribunal Eleitoral Regional, aliás, eleitoral de Florianópolis. E agora, já por alguns anos, está no Supremo Tribunal e agora, então, foi eleito para vice-presidência. Nossos cumprimentos. Mas, então, nós podemos ver, orai uns pelos outros para serem curados. Abra a Bíblia Sagrada e você encontra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a passagem onde diz claramente, podemos ver aqui na Bíblia Sagrada, você poderá encontrar igualmente isto. Está aqui. Orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem uma grande eficácia, um grande valor. Lemos também em São Tiago. Então, sempre que pudermos, procuremos elevar. E você pode notar, a pessoa que reza com fé, com devoção, eu percebi já na minha vida de estudante, na minha vida de padre, quantas vezes Deus me ajudou imensamente, até uma enfermidade que eu julguei que a coisa ia complicar completamente. E quando ia procurar um médico, me veio o pensamento, não, reze com fé. E rezei com fé e até hoje desapareceu completamente aquele problema que era muito sério. E quantas pessoas nos hospitais que me disseram, Padre Pedro, como Deus foi bom, como Jesus Cristo olhou para mim, como Jesus Cristo olhou para a nossa filha, para o nosso filhinho, como Nossa Senhora da Saúde, quantas graças, quantas bênçãos que as pessoas recebem por meio da oração. Orai também por nós, irmãos. Nós lemos na primeira carta de São Tiago, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai também por nós. E a segunda carta de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, não cessamos de orar por vós. Então, São Paulo dizendo, leia, por exemplo, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, não cessamos de rezar por vós. E os santos de hoje? Os santos de hoje, São Bernardo de Novara, Santa Margarida Pole, de São Dioscórides, ainda São Crescente e São Bernardo Príamo. E agora os santos mártires, São Paulo, Santo Eládio, São Félix, São Luciano e São Bernardo. Também hoje é o Dia Nacional de Luta pela Saúde da Mulher. Estamos falando sobre a saúde. É necessário que cada um de nós também cuide um pouco da sua própria saúde. Você mesmo tem presenciado, pelos meios de comunicação, certos estados dominados pela pandemia
e muitos ali, a maior parte com a máscara, mas alguns livremente, sem nenhuma máscara. E rezemos pedindo os dons do Divino Espírito Santo, tão importantes e tão necessários na nossa vida. E vamos agora fazer esta oração também pedindo os dons do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra, infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade, enriquecei a nossa mente de santos pensamentos. Vinde, Espírito de conselho, fazei-nos dóceis às vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância nos trabalhos, nos estudos, nos empreendimentos e vitória contra nossos inimigos, e especialmente contra o inimigo dessa pandemia. Vinde, Espírito de ciência, sede um mestre de nossas almas e ajudai-nos a pôr em prática os vossos ensinamentos. Vinde, Espírito da piedade, vinde morar em nossa mente e coração. Tomai conta e santificai todos os nossos afetos. Vinde, Espírito de santo amor de Deus, reinai nossa vontade e fazei que sejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes de vos ofender. Amém. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, à nossa frente para nos apontar o caminho certo, e os telespectadores Diogo Ney Ribeiro, ainda Aviton Reis da Silva, Ademar Arcângelo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli, Borges, Mari, enfermeira do hospital, Padre Ari Matias, lá da paróquia de Forquilinha dos Padres Orionitas. E agora a bênção da água, a bênção sobre todos e cada um de nós, e para que seja eliminada esta pandemia. A bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e a bênção sobre todas, especialmente as pessoas enfermas, e também sobre esta água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água, e lhe fará um grande bem, e por certo recuperará também a sua saúde.